Esse texto falou tanto comigo, meu irmão. Às vezes há em nós uma indisposição tão grande para o reino de Deus e uma disposição tão grande de buscar os nossos próprios interesses, né? Aquilo que a gente acha correto, que é melhor no momento para o nosso eu, para o nosso ego. Mas a gente está no ano da expansão e o Senhor não é irresponsável de entregar para a nossa vida algo que não estamos podendo suportar. Deus não é irresponsável de colocar a gente em batalhas que não temos condições de lutar. Então essa palavra aqui no dia de hoje falou muito comigo, já tem mais ou menos, um pouco menos de um mês que o Senhor tem falado com ela. E eu tenho recebido confirmações do Senhor sobre isso. E nesse contexto que nós estamos de expandir, o Senhor quer trazer de nós peso de responsabilidade sobre aquilo que Ele ouviu. E eu gostaria que você volte para mim, Ravel, lá no versículo 14. Vamos começar dali e vamos em diante. Contexto, esse texto na Bíblia, ele está localizado num lugar muito estratégico. Ele está localizado depois da parábola das 10 virgens e antes de Jesus falando sobre o juízo final. Então fica muito claro para a gente que esse texto não é só um conto, não é só uma história, mas esse texto é uma revelação antecipada do que acontecerá no grande dia. O Senhor tem distribuído para nós, para as nossas vidas, tesouros incalculáveis. Um talento, antigamente, não é o que talento nós temos hoje de visão. Um talento era uma medida monetária e até em alguns lugares uma medida de medida mesmo, altura, peso e tal. Dependia da região. Mas o consenso que se tem é que um talento era no mínimo o equivalente a 20 salários de um trabalhador comum. Hoje o salário está o quê? 1.518. Ah, o seu salariado sabe, né? 1.518, meu irmão. Imagina 1.518 vezes 20. Até o que recebeu muito, recebeu muito. Até o que recebeu pouco, recebeu muito mais do que aquilo que ele poderia juntar durante uma vida. Afinal de contas, ainda que ele juntasse todo o salário dele, ainda haveria demora para ele conquistar aquele valor. Então, mesmo assim, aquele que recebeu menos dos 3, ainda recebeu mais do que ele, por sua capacidade, só conseguiria ter. E ele fala assim o texto para a gente: pois será que um homem ausentando-se do país chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens? Próximo, 15, por favor. E deu 5 talentos a outro, deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. De acordo com a capacidade de cada um deles. Glória a Deus. Esse texto me remete a um texto de Pedro, está no livro de João, bem lá no final, onde fala assim: Jesus chega para Pedro, depois ele ter negado, e vai falando assim para ele: Pedro, tu me amas? Esse texto é muito conhecido. E no final ele fala assim: porque antigamente, Pedro, você ia para onde você queria, mas no final você vai ser levado de uma maneira que não quer. E tá falando, um embate em Pedro ali, Jesus, depois daquele perdão todo de Pedro ter negado a Cristo. E qual que é a reação de Pedro, meu irmão? Em vez de ele estar fixo naquilo que Deus estava falando com ele, ele olha para trás e pergunta para Jesus assim: e quanto a este? Era João que ia atrás dele. A verdade é que toda vez que a gente olha para o chamado do outro, o que Deus está fazendo no outro, a gente perde parte daquilo que Deus quer fazer em nós. Então, meu irmão, Pedro estava ali com Jesus Cristo do lado dele e não merecia nem estar, se você for olhar pela história.
mas estava porque Cristo é bom em nos perdoar. Em vez de ele estar focado naquilo que ele tinha que fazer, naquilo que Deus estava chamando ele para fazer, o que ele fez? E quanto a eles? O que Jesus respondeu para ele? Pedro, cuida da tua vida. Na linguagem de hoje, na verdade, Jesus respondeu para ele: Pedro, se eu quiser que João viva até que eu volte, o que você tem com isso? E às vezes está faltando a gente receber umas respostas assim de Deus, né? Porque a gente está muito focado no que o outro está fazendo. Porque muitas vezes a gente considera ministério o que está aqui. E a gente se esquece que existe um chamado específico para a nossa vida. Que às vezes vai ser o maior desperdício do mundo você estar aqui em cima. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer te usar lá na tua empresa, falando com pessoas que nunca talvez teriam coragem de entrar aqui dentro. Mas você se coloca em comparação com quem está aqui. Porque na verdade a sua comparação não é com chamado, é com evidência. Entendeu? E toda vez que a gente se compara com evidência, com ego, estamos comparando o que nós somos e não o que Deus quer fazer em nós. Seu chamado talvez não seja para cá. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Às vezes você vai ser uma mulher de oração que vai sustentar quem está aqui. E aí? Isso quer dizer que é menos? Lembre-se que até o que recebeu pouco, ainda recebeu mais do que ele teria com capacidade de conquistar. Nessa noite eu queria trazer para nós o peso de responsabilidade sobre aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Pior, meu irmão, do que o peso do chamado que a gente tanto escuta, é o peso de não cumprir o chamado de Deus. É verdade. Porque esse talvez no juízo final não tem como você voltar. Como nesses trabalhadores o Senhor requeria deles que cada um administrasse apenas o que era seu. O Senhor, hora nenhuma, requeriu deles que o que tinha 5 entregasse 50, ou que tinha 2 entregasse a mesma quantidade que tinha 5. A chamada era: cuida do seu, multiplica o que eu coloquei nas suas mãos. Às vezes o que o Senhor colocou nas tuas mãos, meu irmão, é uma cozinha. E Deus vai te usar com força lá na cozinha. E é assim que você vai honrar o Senhor. Às vezes o que Deus colocou na tua mão foi um comércio. E lá naquele lugar, diferente dos que querem roubar de qualquer forma, você vai ser honesto e assim você vai testemunhar do Senhor. Às vezes o que o Senhor colocou nas suas mãos é um marido que não conhece a Cristo. E aí? Você vai se comparar com quem está aqui até quando? Em vez de cuidar do que está na tua casa, em vez de cuidar daquele que está buscando, que precisa ouvir de Deus tanto quanto vocês que estão aqui. Chamado de Deus para nós, meu irmão, é especial para cada um. Fica com essa frase na sua cabeça: até o que ganhou pouco ainda ganhou mais do que merecia. Quando você achar que o que Deus te chamou foi pouco, não é nada, você se lembra que até o pouco que Ele te chamou, segundo você, é bem mais do que você merece. É mais do que você conseguiria fazer com as suas próprias mãos. Então, a partir desse momento, tenha isso em mente. O texto vai passando e ele vai falando que o Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. E olha por que isso aconteceu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Afinal de contas, meu irmão, o Senhor realmente conhecia os servos que tinha. Ele sabia que o que ganhou 5 tinha capacidade para lidar com 5. O que ganhou 2 tinha capacidade, era para lidar com 2. E o que ganhou 1 era com 1 que ele tinha capacidade de lidar. Então, nesse dia aqui, nessa noite, que a gente possa refletir sobre isso.
Senhor não vai botar nas suas mãos mais do que aquilo que você pode suportar. Apesar da gente às vezes achar que a gente é capaz de lidar com certas coisas, fala, Senhor, pode me dar que eu consigo. A verdade é que o Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ele sabe que a gente não consegue não, que a gente vai sucumbir mesmo naquilo que a gente tanto pede se Ele nos entregar. Eu acho interessante que a gente estava na quarta-feira falando sobre dons, e um dom que me intriga muito é o dom de cura, do porquê que às vezes ele não é tão manifesto nos dias de hoje, em pessoas específicas como era com Pedro, que passava e sua sombra curava. E sabe o que isso me trouxe a refletir? E o Senhor falando comigo quando eu estava estudando para a aula, que às vezes a gente vai se engolir se o Senhor nos der esse dom. Às vezes nosso ego vai inflar de uma maneira que a gente não está preparado ainda para suportar. Às vezes essa bênção tão grande, seja ela financeira, espiritual ou emocional, que você está pedindo ao Senhor, seja tudo aquilo que vai fazer você morrer e não viver. Afinal de contas, na parábola, como na nossa vida, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Então, às vezes você se pergunta aí, Senhor, por que não aconteceu isso ainda? Eu estou no lugar certo, eu estou fazendo tudo certo. E a resposta de Deus para você é que você não está pronto para receber. E receber essa resposta de Deus às vezes é muito doloroso. Porque ela, em primeiro lugar, ela quebranta o nosso ego que acha que está pronto. E segundo, a gente tem que ficar embaixo do senhorio de Cristo mesmo e admitir que Ele nos conhece mais. Passa o texto para a gente. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Irmão, esse texto é uma parábola, e uma parábola é uma forma que Jesus usava para explicar aquilo que ele queria dizer. Muitas vezes essa forma ficava oculta, mas no caso dessa parábola ela não tem muito de oculto não, meu irmão. Ela deixa muito claro o que vai acontecer. O Senhor deu os talentos e o Senhor voltou para perguntar: e aí, o que vocês fizeram com o que eu te dei? Então, nesse momento, leia comigo o próximo verso. Aproximando-se os que tinham recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que eu ganhei. Esses 2 versos trazem a minha memória, meu irmão, que quando a gente está certo com Cristo, quando a gente está se empenhando com aquilo que o Senhor nos deu, aí a gente fala: Maranata, hora vem. Mas quando a gente se encontra no erro, a gente fala: volta agora não, Jesus, espera mais um pouquinho. Só que a segunda que você viveu hoje não vai voltar nunca mais. E eu não estou trazendo isso para te dizer, fique triste, porque o tempo não volta. Eu estou te dizendo, se desperta, porque o tempo não está voltando. E não vai voltar. Você não tem mais a segunda que acabou para fazer aquilo que Deus te chamou, mas a terça está aí. E a quarta está aí. E se você entender a responsabilidade do que você precisa fazer, estará a quinta e até a hora que Deus nos chamar. Cada um de uma maneira individual. Esses 2 servos sabiam o que tinham feito, que fizeram o melhor que podiam. Então eles estavam ansiosos: volta logo, eu tenho o que te entregar, eu tenho que dar a você. E o servo que só tinha 1 talento, e a questão não era a quantidade, a questão foi o posicionamento. Passando para o próximo. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor, olha a desculpa, né? Porque quando a gente não faz, a gente tem sempre uma desculpa.
Estou muito ocupado, Senhor. Minha família não deixa, Jesus. Tem muitas coisas. Fulano faz melhor do que eu. A gente, quando está no erro, meu irmão, sempre tem uma coisa para a gente dizer para Deus. Que não está fazendo por isso, que não está fazendo por aquilo. Vamos ver se as nossas desculpas serão aceitas por Deus. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta o que não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Sabe o que esse servo estava dizendo para o seu senhor? Toma aqui, o meu senhor. Fiz a minha obrigação, que era não gastar o que não era meu. E aí? A nossa obrigação é fazer o mínimo? A nossa obrigação é fazer um serviço medíocre na casa de Deus? Meu irmão, se você está ali na portaria, seja o melhor porteiro que essa igreja já. Se você está no evangelismo, seja o melhor evangelista que essa igreja já tem. Se você lava os banheiros, se você limpa essa casa, ou se você está aqui em cima, seja melhor na área que Deus te chamou para atuar. Sabe por quê, meu querido? A gente nunca vai ter 2 talentos enquanto não sabemos lidar nem com um. Não vamos ter. Deus não quer te botar nessa posição. Sabe por quê? Ele sabe que não dá para você ali. E é muita incoerência da nossa parte exigir de Deus, exigir do Senhor que nos dê mais. A nossa oração é sempre mais. Me dá mais um pouquinho, Senhor. Me enche mais. Mas o que você está fazendo com o enchimento que Ele tem te dado? Para quantas pessoas você está falando de Cristo? A sua família admite o chamado de Deus sobre você? Porque se você não conseguiu fazer com que a sua casa entenda que tem algo diferente sobre a sua vida, por que você quer um palco para fazer com que os aqui entendam que Deus tem algo sobre a sua vida? O primeiro indicativo de que você foi chamado, meu irmão, é quando quem te conhece de verdade fala tem alguma coisa diferente conosco. O primeiro indicativo de chamado sempre vai ser as pessoas que nos conhecem de perto. Essas aqui, que sentam ao seu lado, tirando cônjuges e família, talvez não te conheçam. Talvez elas conheçam a versão que você apresenta para os outros. Mas a versão que você é de verdade é aquela lá dentro da sua casa. É a sua versão no trânsito. É a sua versão no trabalho. É a sua versão quando ninguém te vê. Isso é quem você é de verdade. Então não adianta pedir ao Senhor: Senhor, me dá mais. Eu quero profetizar, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que. Meu irmão, nem no devocional você é fiel. E aí? Você quer realmente o chamado ou você quer evidência? Porque é preciso a gente refletir com sinceridade. Se a gente quer realmente viver aquilo que Deus está nos chamando a fazer e nos gastar por Ele, ou se a gente quer só o palco, que é de fato o que dá os aplausos. Mas o Senhor que nos conhece é esse que traz a recompensa. E diz assim: servo bom e fiel, vem ficar perto de mim. E pro outro: servo mau, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. A verdade é que o Senhor está mostrando para os seus servos que o que Ele achou ser um trabalho aceitável, que é guardar a quantia que o Senhor tinha depositado para ele, na verdade era menos que o mínimo. O mínimo seria ter entregue o dinheiro para outro trabalhar com aquilo que ele tinha. Mas nem o mínimo ele fez. Mas quando a gente está no erro, meu irmão, geralmente a gente procura desculpas mesmo. E a desculpa é sempre o outro, nunca é a gente. A gente nunca está errado, a gente é o que nunca se dispõe, a gente é que na verdade é porque eu não me encaixo em nada na igreja. É essa desculpa que a gente dá. Meu irmão,
irmão, não precisa se encaixar para você fazer uma faxina aqui. É só você falar assim: pastor Henrique, que dia que limpa a igreja? Deixa eu ser voluntário na limpeza. Deixa eu ser voluntário na cozinha. A gente está no ministério aí onde as irmãs estão fazendo quentinhas. E aí? Você já se voluntariou? Comida é boa. Ou você acha que não? Elas estão fechadas ali entre elas. Deixa só esse grupinho. Não existe isso, meu irmão. Quanto mais gente trabalhando e querendo trabalho de fato, melhor. Que tivessem 10 grupos de cozinha. E meu irmão, tu vai fazer comida hoje, a próxima comida você vai fazer só daqui a 3 meses. Porque tem muita gente querendo cozinhar. Entendeu? Quem dera não esperássemos para ser escalados só nisso daqui. Quem dera não esperássemos só os microfones para poder trabalhar o Senhor. Ah, eu não me encaixo em lugar nenhum. Querido, o Ronaldo pegou os adolescentes agora. Está vendo como sempre tem uma desculpa? Se voluntarie para ficar com os adolescentes. Se voluntarie para estar aqui e ficar na portaria com os adolescentes. Ah, mas eu não levo jeito. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor: Jesus, derrama sobre mim o jeito que eu não levo. Meu irmão, eu há uns 10 anos atrás, eu sempre gosto de contar, porque eu gosto de falar daquilo que a gente vive. Há uns 10 anos atrás, eu fui de uma igreja muito pequenininha, muito menor do que a nossa. E as crianças estavam soltas na igreja. E eu não tenho um pingo de jeito com criança. Não pego bebê com menos de 1 ano. Tá? Me empurraram meu sobrinho para eu pegar ele. Mas não pego, porque eu não levo jeito. Mas mais do que jeito, é você olhar para a necessidade e falar assim: Senhor, me coloca nesse lugar porque eu estou vendo que não tem outro para fazer. Aleluia. Talvez você entenda que o seu chamado de fato seja para multidões. E tá tudo bem, às vezes é mesmo. Mas não vai começar com multidões, meu irmão. Vai começar com você suprindo as brechas da casa onde você está. Se as brechas desse lugar são no evangelismo, está precisando de gente para evangelizar? Estou aqui, pode me chamar que eu vou. Se as brechas desse lugar está precisando de gente na salinha das crianças, não tem jeito não, mas vou também. Eu vou estudar, eu vou procurar me especializar. Eu dava aula no meu irmão num cantinho menor que a nossa mídia. Era eu e mais 3 crianças. E tinha uma irmã que revezava comigo de vez em quando. E não tinha nenhum lugar que foi separado, não. Era o culto aqui, um biombo e as 3 crianças e eu. Aquele tempo passou. De 3 crianças, 6 crianças, 9 crianças, 12 crianças, 20 crianças. E o Senhor acrescentava crianças. E era tanta criança que a irmã que morava atrás teve que ceder a sala da casa dela para a gente ficar com as crianças. E depois dessas crianças, era tanta mais criança que a irmã que cedeu a sala, ela precisou ceder a varanda, porque não cabia as crianças na sala. Sabe por que eu estou te falando isso? Não é porque houve sobre mim uma unção sobrenatural, não. É porque eu resolvi estar na brecha. Estar na brecha do que precisava. Por mais que não levasse jeito. Leva jeito com criança, filha? Nenhum. Toda desengonçada. Mas estou ali. Leva jeito com a mídia? Talvez nenhum. Talvez se seja, eu estou todo desengonçado, mas estou disposto a aprender. Estou disposto a fazer. Estou disposto a suprir a necessidade que esse lugar precisa. Então você entra, meu irmão, nessa mentalidade no dia de hoje. Porque não tem mais espaço para a gente ficar inventando desculpas e falando: não tem ministério para mim, não tem serviço para mim, não tem coisa para mim. Ah, isso é muito pouco. Lembre-se que até o que recebeu pouco, recebeu mais do que merecia. Todo pouco que o Senhor liberar sobre a sua vida é mais do que você merece, é mais do que eu mereço, é mais do que o Caio merece, é mais do que qualquer um aqui merece. O pouco do Senhor sobre nós, meu irmão, quando a gente trata de maneira digna e respeitável, Ele multiplica em muito.
Um ano depois, quando eu saí daquela igreja, um ministério de 3 crianças se transformou em 3 turmas de crianças. E elas tinham escola dominical e culto à noite. Mas sabe o que isso exigiu? Não só dizer eis-me aqui, é ralar todo domingo no eis-me aqui. Porque você se empolgar no início é muito fácil. Mas vai chegar um momento que você vai estar cansado. Você vai estar perguntando assim, será que isso realmente vale a pena? Entendeu? Vai chegar um momento onde você vai falar assim, ô Jesus, eu nem levo jeito com isso aqui, por que eu estou me esforçando tanto? Aí é daqui a 1 ano, é daqui a 2 anos, é daqui a 10 anos, que às vezes o Senhor vai falar com você assim, veja só como vale a pena. Hoje os meus aluninhos, que eram desse tamanhozinho, passam perto de mim, então desse tamanhozão, maior do que eu. Para falar com eles eu tenho que olhar para cima. Mas eles não se esqueceram do que aprenderam naquele tempo. Muitos deles continuam na igreja, outros não estão mais. E aí, quem sabe era aquela única palavra que eles iam ouvir sobre Deus. E era naquele coração que o Senhor ia plantar uma semente para germinar daqui a um tempo. Meu irmão, se coloca no lugar. Se é na cozinha, que seja na cozinha. Vai honrar a Deus com seus talentos. Se é na limpeza, que seja na limpeza. Honra a Deus com seus talentos. Se é aqui no microfone, amém. Que seja aqui. Honre a Deus com seus talentos. Mas não resuma ministério a isso daqui não. Isso aqui é muito pouco. A vida da igreja é muito mais do que 2 horas de culto. Existe gente por aí precisando ouvir falar de Deus. Tá? E quem vai levar esse povo para essa fala? Quem vai? A Bíblia mesmo diz: a quem enviarei eu? Se você esperar isso aqui para evangelizar, talvez você não evangelize nunca. Porque talvez não seja isso aqui que Deus tem para você. E tá tudo bem. Você não é menos porque Deus não tem um altar para você. E você não é mais porque está aqui. Somos o compromisso e aquilo que nos dispomos a fazer para a obra de Deus. Se você está se dispondo a ser usado naquilo que o Senhor te chamou, amém. Passa para a gente, Ravel. Portanto, pode voltar lá. Portanto, tirem dele talento e deem ao que tem 10. Porque ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. É engraçado que esse texto de começo ele traz uma estranheza, né? Se você lê ele avulso assim. E não tem justiça social nem na Bíblia, que fala que vai dar mais para quem já tem muito e vai tirar daquele que não tem nada. É porque a gente olha com os nossos olhos, né, meu irmão? A gente olha com as nossas próprias medidas. Porque na medida de Deus é justo que aquele que não apresentou o serviço digno de ser aceito seja retirado. E o seu serviço? Está digno de ser aceito? E o meu serviço será que está digno de ser aceito? Aleluia! A gente precisa melhorar, irmão. A gente precisa melhorar como servo de Deus. A gente precisa melhorar. Vai para o 30. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Continua até o 33 para mim, Rafael. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá a ovelha à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Estamos ao final, meu irmão, e essa noite eu quero levar você a refletir. Você vai ter na esquerda ou você vai ter na direita? Você vai ter apresentado um serviço que é agradável ao Senhor, ou a sua mediocridade ainda vai vir cheia de justificativas? O Senhor precisa mais de nós. Ele entregou tudo. Se Ele entregou tudo, é justo que nós entreguemos tudo por Ele também.
Então, nessa noite, que nós possamos entender essa responsabilidade. Vamos expandir, lógico que vamos. Que a nossa igreja seja uma igreja conhecida pelo serviço que ela presta. Mas para prestar serviço, meu irmão, tem que ser serviço com dignidade, não com mediocridade. Que o Senhor te abençoe nessa hora.